Estamos estudando nessa semana sobre o amor de Deus e como Ele ama com generosidade e como Ele ama de maneira voluntária. Ninguém força Deus a nos amar e nem Ele ama a gente porque tem algum motivo específico, porque nós somos bons, porque nós somos legais, que nós merecemos esse amor. Não. Tudo isso, todo o amor dele, tudo que ele faz por nós é porque ele quer, porque ele deseja. Agora um detalhe interessante, que é que a lição traz. Ele quer, mas a gente não quer. Essa é a realidade triste do amor. Deus deseja nos amar, Deus deseja nos juntar, mas infelizmente nós somos resistentes e nós não queremos. Olha o que diz lá em Mateus 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então eu quis, mas vocês não quiseram. Então isso é um detalhe muito importante, porque tem algumas pessoas que pensam que Deus força ou que Deus escolhe algumas pessoas para serem salvas e Deus predetermina quem vai ser salvo, quem vai se perder. Mas aqui, olha, o fato de Deus saber quem vai rejeitá-lo, uma vez perguntado para Leandro Quadros, qual foi a pergunta mais difícil que ele recebeu na Mira da Verdade? E aí ele disse que a pergunta mais difícil foi justamente essa. A onisciência de Deus, ela predetermina quem vai ser salvo, quem vai se perder. Como é que Deus pode amar alguém que ele sabe que vai se perder? Ele diz, do mesmo jeito que a gente tem um filho, que a gente sabe que é um filho bêbado, um filho que tem algum problema, a gente não vai deixar de amar ele. Então Deus, mesmo sabendo quem vai se perder, isso não vai impedir ele de continuar nos amando. Mesmo sabendo que aquela pessoa não vai aceitar a salvação, que vai dar as costas para ele, mesmo assim ele não vai deixar de amar. Mesmo assim, ele não vai deixar de cuidar, de dar todas as chances necessárias para aquela pessoa. Porque isso é a natureza dele. Isso é quem ele é. Ele é amor. Então, Deus quer, mas a gente não quer. As pessoas não partilham do mesmo desejo do Salvador. Então, nós vemos também isso naquela parábola que nós vimos ontem, daquela parábola das bodas, que o convite foi dado, mas os convidados rejeitaram. E a moral daquela parábola é: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E dessa frase é que as igrejas tiram a doutrina da predestinação, né, da eleição. E vem aquela teoria ridícula de que uns são eleitos e que vão passar, e já estão salvos, não importa o que eles façam ao longo da vida, eles já estão salvos automaticamente. E que aqueles que não estão eleitos podem tentar o que for para se salvar ao longo da sua vida, que para eles não tem jeito, já estão destinados à perdição. Então o que quer dizer aquele verso? Quer dizer que aquele muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esses escolhidos têm a ver com a aceitação da pessoa. Se a pessoa recusar o convite, ou se a pessoa recusar a submeter às exigências do reino, se recusar a não usar aquela roupa nupcial, se a pessoa recusar o convite, essa pessoa é rejeitada, essa pessoa fica fora. Mas aqueles que permanecem, aqueles que aceitam ir para a festa, aceitam vestir a roupa nupcial, esses são os escolhidos, certo? Então tem a ver com a sua capacidade de escolha, tem a ver com o seu livre-arbítrio. Então, tudo depende da nossa resposta ao amor de Deus, porque o amor dele já é declarado. O amor de Deus não é segredo. Deus não esconde o seu amor por nós. Deus não tem vergonha de nos amar. Então, na verdade, ele se fez vergonha. Ele assumiu aquela posição vergonhosa para que a gente um dia tivesse uma posição gloriosa. Ele assumiu a morte para que nós tivéssemos a vida. Ele assumiu o sofrimento para que nós tivéssemos a glória lá no reino dos céus. Então, se nós aceitarmos isso, nós reconhecemos isso, então nós estaremos glorificando o nome dele. Agora, se a gente comparar, vamos ler dois versos aqui.
João 10, olha, a lição está jogando a gente para João de novo. João 10, versos 17 e 18. A gente tenta sair de João, mas João continua perseguindo a gente. Ó, João 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então aqui em João 10, Jesus afirma que ele dá a sua vida para receber outra vez. Agora vamos comparar com Gálatas 2:20. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, um detalhe que faz toda a diferença quando a gente pensa na paixão de Cristo, quando a gente pensa no sacrifício, é que Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. No Getsemane ele não estava lá esperando alguma... Jesus não estava lá tranquilo, relaxando, e de repente vieram os soldados e houve aquele tumulto e Jesus ficou nervoso e não sabia o que acontecia. Não. Desde ali aquela semana todinha, desde a chegada triunfal, cada dia, Jesus sabia que estava chegando perto do dia do sacrifício. E naquela noite ele passou a noite em angústia, porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia os sofrimentos que ele estava aguardando. Então, toda aquela dor, toda aquela sessão de tortura, toda aquela rejeição, toda aquela caminhada para o Calvário, tudo ele sabia. Então, ele não foi surpreendido, ele não foi preso pelos guardas, ele se entregou. Quando a gente lê no Desejado aquele momento da cura de Malco, é igual como tem no filme da Paixão de Cristo. Quando Jesus cura Malco, quando ele pega aquela orelha e coloca de volta no lugar, os soldados ficaram em redor, todos ali sem saber o que fazer, porque quando eles viram Jesus curando, estão pensando, não, se ele ainda está com o poder de curar, ele pode muito bem nos destruir aqui. Se ele tentar com o poder de colocar a orelha de volta no lugar, se ele ainda está com a capacidade de fazer milagres, é capaz de ele se desvencilhar, de fulminar a gente aqui. Então eles passaram alguns minutos esperando Jesus fazer alguma coisa. Só que Jesus ficou parado, só esperando eles virem e o acorrentarem. Então quando eles viram que Jesus não ia oferecer resistência, Jesus estava se entregando, aí eles vieram, a Bíblia diz que os demônios agora inspiraram eles a prenderem Jesus, o acorrentarem e levarem. Mas todos aqueles soldados que estavam ali naquela noite tinham certeza que Jesus é quem estava se entregando. Não foram eles que prenderam Jesus, foi Jesus que permitiu ser preso, permitiu ser levado. Aqueles homens ali, no futuro, alguns deles até se converteram, se arrependeram do que fizeram. Mas a maioria, infelizmente, deixou o coração duro e não se importaram com os milagres, com aquilo que Jesus fez naquela noite e, felizmente, se perderam, né? E no dia da volta de Jesus, vocês sabem que vai ter uma ressurreição especial. A gente sabe, no dia da volta de Jesus vai ter a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos remidos, né? Todos os tempos. Mas vai ter uma ressurreição especial só desses homens que levaram Jesus à morte. Dos fariseus, dos soldados. Eles vão ressuscitar, ver Jesus voltando, vão reconhecer que foi o mesmo homem que eles levaram para a cruz, o mesmo homem que eles bateram, que eles chicotearam, que eles torturaram. Eles vão ressuscitar, olhar Jesus voltando e em seguida morrem novamente. Mas isso tudo é para cumprir o que diz lá em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Eles vão ressuscitar para ver de camarote Jesus voltando e em seguida eles morrem e vão aguardar só o juízo no final do milênio. Mas voltando, todo o sacrifício não pegou Deus de surpresa. Então, o plano da redenção não foi um pensamento que se teve depois do pecado de Adão. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus não se reuniu com o céu. E agora, o que é que a gente faz? Que o ser humano pecou. Eu não imaginava que o ser humano fosse fazer isso. O ser humano era tão fiel, tão leal. Adão e Eva estavam vivendo tão tranquilos aí no paraíso, estava dando tudo tão certo.
houve essa reunião de planejamento, o que nós vamos fazer? Não. O plano da redenção não foi um pensamento que se teve depois. Na verdade, o plano foi um desdobramento dos princípios de Deus. Os princípios do trono de Deus. Existe uma frase que a gente usa geralmente em sermões de mordomia, em palestras de mordomia, que o princípio do reino do céu é dar, dar e dar. É sempre se doar, é sempre se sacrificar. Então, já tinha no Espírito de Deus, o princípio do trono de Deus, da Trindade, é se doar, é se sacrificar. O amor é isso. Então, se o ser humano agora estava condenado à morte, então, automaticamente, Deus, para salvar o ser humano, teria que dar sua vida para que o ser humano tivesse outra chance. Então, eles não tiveram que se combinar, como diz uma música que o pessoal gosta muito, que diz assim: eu estava lá no céu junto com os anjos, no trono de glória, mas o Pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo, você vai ter que descer lá para a terra para salvar o mundo. Não houve essa conversa depois do pecado, não teve. Você vai ter que descer. Quando aconteceu o pecado, automaticamente Deus disse: pronto, eu vou ter que descer. Pronto, eu vou ter que ir lá, eu vou dar a minha vida para ele ter a vida eterna novamente. Então, Deus não determinou a existência do pecado, mas sabendo que ele iria acontecer, ele já tomou providências para evitar aquela situação. Então, o amor de Deus é grande. O amor de Deus envolve sacrifício. Então, ao saber que o ser humano ia entrar em pecado, ia se afastar, Deus já sabia o remédio. Deus já tinha a solução. Então, que nós possamos louvar esse Deus todos os dias. Que nós possamos glorificar com a nossa vida e viver de acordo com a vontade dele, honrar o sacrifício que ele fez por nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela mensagem que nós estudamos agora da Tua Palavra. E abençoa, Senhor, agora o estudo do livro, serviço cristão, que possamos cumprir a missão da maneira que o Senhor se agrada, da maneira que o Senhor quer, e possamos levar muitas almas para Ti. Em nome de Jesus. Amém.